Amado Senhor, o Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 18. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 18. Se alguém está ao seu lado que não tem a palavra de Deus, compartilhe com essa pessoa, para que todos possam fazer menção da palavra de Deus. Amém? Todos entraram? Tenhamos. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, eis que o fez conhecer. Amém? Podeis aceitar. Esse texto revela algo sobre a encarnação de Jesus. Visto que desde Gênesis, quando houve uma palavra da parte de Deus, capítulo 3, versículo 15, em que da semente da mulher nasceria um que viria a libertar a humanidade. Visto que há algo muito emblemático nessa questão, até porque o nascimento de uma pessoa depende de outra pessoa, seja um homem e uma mulher, para gerar um outro ser. No entanto, o nascimento de Jesus veio apenas da parte da mulher e também da parte de Deus. Isso cabe dentro da biologia, tem alguns animais que têm essa questão de reproduzir-se sem a necessidade de outro ser. Isso é o termo chamado partenogênese. Então, é um sinal incontestável para muitos incrédulos que negam o nascimento virginal de Jesus. Visto até que, se Jesus não fosse quem ele era, o próprio Deus, não tivesse realizado tantos milagres e tantos feitos registrados na palavra de Deus, muitos homens, muitas mulheres não teriam morrido, não teriam dado suas vidas em prol de Jesus. Logo que, quando João aqui ele vai atestar que ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca tinha ouvido a Deus, mas o próprio Deus ele se fez carne e veio até nós. Por qual necessidade? Vimos que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, todos estavam distantes de Deus. Passados os tempos, os séculos e séculos, as civilizações cresceram e todos os homens tiveram seus conceitos, suas ideias, seus regimes, seus costumes, suas leis, tanto morais quanto cerimoniais. Isto mostra que no livro de Atos, capítulo 14, diz que Deus, vendo todas essas coisas, ele permitiu que os povos caminhassem segundo os seus próprios caminhos. Mas Deus não estava omisso. Ele apenas permitia que os homens andassem segundo os seus próprios caminhos, porque Deus respeita o livre-arbítrio. No entanto, quando o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que Deus, enviando o seu filho nascido de mulher, ou seja, num tempo determinado, significa dizer que Deus ele não vai fazer nada antes do tempo ou depois do tempo. Deus só age na hora certa. Nós que somos filhos e filhas de Deus, nós dizemos, somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Logo, nós temos que confiar em Deus. Não podemos murmurar, questionar,
uma razão daquilo que nós pedimos que não fomos atendidos. Nós temos que aguardar. Até porque a palavra do Senhor vai demonstrar fatos na vida de um homem no Antigo Testamento chamado Abraão, que vai nos ensinar de uma maneira tão profunda que a fé, nós temos simplesmente que crer e obedecer. Abraão, quando ele recebeu uma promessa de que seria pai, ele simplesmente creu. E levou-se quanto tempo? Humanamente falando, um tempo absurdo, 25 anos. No entanto, para aquele homem que era anônimo na terra de lá, na Mesopotâmia, aquele homem que não tinha nada, não era nada, Deus elevou esse homem a um patamar tão grande que Jesus certa vez disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa. Com quem? Com Abraão. Logo, todos nós aqui somos anônimos para o mundo, mas não somos anônimos para Deus, porque nós somos filhos e filhas de Deus mediante o sacrifício vicário de Jesus. Eu vim conversando essa semana com um colega e ele estava falando sobre mensagens da cruz. Não ouvimos falar da cruz, não ouvimos falar de arrebatamento, não ouvimos falar daquilo que Deus fez ao homem, um plano salvífico. Nós ouvimos falar sobre muitas coisas, vitórias e tantas coisas. Você vai ter isso, vai ter aquilo. No entanto, todas essas coisas passam. Na hora da adversidade, o carro não vai lhe socorrer, o seu dinheiro não vai lhe socorrer, e tantas outras coisas, até amizade, ninguém. No entanto, se Deus disser, tem cura, tem cura. Mas se Ele disser, não haverá cura, não há. Porque ninguém é maior do que Ele. Ele está acima de todas as coisas. Nós temos que entender que ao ler do Salmo de número 121, como Davi disse, elevo os meus olhos para os, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus. No entanto, esse salmo ele é retratado diante de uma situação em que Davi estava sendo perseguido por Saul. E ele estava diante de uma situação que não havia como ele estava. No entanto, Deus o socorreu de uma maneira milagrosa, porque o milagre só quem faz é Deus. Milagre não se explica, milagre acontece. E nós temos que entender que a palavra do Senhor, esse livro aqui escrito, com todos esses registros, é para o nosso ensino, para a nossa admoestação, para o nosso crescimento e para que nós venhamos a ter um entendimento de tudo isso aqui, para não sermos enganados, nem levados por qualquer roda de doutrina, nada que venha suplantar ou roubar a nossa fé. Porque às vezes nós falamos que temos fé, mas fé, eu torno a dizer, não é o sentimento. Não é hoje que você está cheio de fé e amanhã você não tem. Não, fé simplesmente é atitude. Eu decidi crer e eu tenho que crer até ao fim. Visto que é isto que Jesus requer de todos aqueles que o seguem. Crer somente. Não foi isso que ele disse ao homem, como este homem procurou a Jesus por conta de sua filha, e sua filha já estava moribunda, prestes à morte. Alguém chegou e disse: não interrompa, não incomode o mestre, porque a tua filha morreu. Antes do homem dizer alguma coisa, Jesus cortou aquela palavra negativa, dizendo o seguinte: não temas. E é isso que nós temos que ter. Não temer diante de nenhuma circunstância, seja ela qual for. Porque nós não estamos no mundo de qualquer maneira. Nós caminhamos e o Senhor vai conduzir a mim. Você
dormir, porque o Senhor me sustenta. E nós que estamos aqui é porque Ele nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas e que renova as nossas forças. Porque às vezes a caminhada cristã está difícil. Olha que passamos o Réveillon e houve todo aquele almoço, troca de foto, abraço, tantas coisas. Já estamos chegando no final de janeiro e nem parece. Porque parece que estamos carregados e sobrecarregados. Parece que estamos com um peso. Parece que estamos com alguma coisa que está incomodando a nossa caminhada, a nossa jornada. Parece que nossos pés estão de pé. Por isso que é necessário que venhamos até o local deserto, a sós com Deus, e confessemos com Ele, falemos a Ele o que incomoda, o que é que está atrapalhando a nossa comunhão com Ele. Porque se nós falarmos ao nosso irmão, à nossa irmã, seremos julgados, condenados, seremos diferentes, jogados no canto. No entanto, nós, ao falarmos com o Senhor, Ele compreende a nossa fraqueza, Ele sonda o nosso coração e Ele faz o quê? Ele renova, porque o próprio Jesus disse que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O amor de Deus é incomensurável. No entanto, este amor foi quem enviou Jesus ao mundo. E ao nascer de uma mulher, e ele vinha de uma maneira tão simples, tão humilde, e no seu ministério ele chamou alguns homens. Chamou alguns homens, uma multidão acompanhou e ele foi discipulando, ele foi ensinando. No entanto, em João capítulo 2, a partir do versículo 20 e antes, fala que as multidões ficavam pressionadas com os sinais e os milagres que Jesus fazia. No entanto, há um texto ali que chama a atenção, que diz que Jesus bem sabia o que havia ali. Jesus não confiava neles, porque Jesus sabia que aquela multidão que estava ali, lá na frente, no capítulo 6, vai ser a mesma multidão que, quando for confrontada com o discurso dele, vai fazer o quê? Vai recuar, vai retroceder. E ele vai chamar a atenção dos seus discípulos. E vós, quereis também retirar-vos? E Pedro vai tomar a palavra. Para que nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, se só Jesus tem as palavras de vida eterna, porque nós sairemos do caminho da verdade e iremos para o caminho da perdição? Se só Ele tem a vida eterna, porque nós não oramos, não louvamos e não meditamos nas palavras. Até porque a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar um tipo de comportamento e atitude que nós cristãos devemos ter, que vai chocar a muitos. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, a partir do versículo 19 diante, ele vai descrever um comportamento de que haverá perseguição, haverá calúnias, difamações, acusações, perseguições, no qual nós, que sofremos todas essas coisas, não devemos murmurar, questionar, julgar ou desejar vingança. Nós temos que ter uma atitude, um comportamento, dar glória a Deus e glorificar a Deus pela perseguição. E muitas vezes nós não temos tal atitude. Nós desejamos vingança, nós iremos ao confronto, nós vamos debater, vamos brigar, mas não é isso que a
a palavra está nos mostrando. Porque o próprio apóstolo Pedro vai dizer que Jesus, ele, quando foi caluniado, perseguido e tantas outras coisas, ele entregava tudo ao Pai. E nós entregamos a Deus ou tomamos nossas atitudes? Porque quando tomamos atitudes, gera consequências, barreiras, brigas, inimizades, e vai criar uma situação em que o nosso coração vai encher-se de amargura tal que vai nos afastar da comunhão de Deus, porque o sentimento que deve prevalecer em nosso coração é o sentimento do amor, e o amor perdoa. No entanto, o que é que a palavra nos mostra em Hebreus capítulo 10, versículo 30? Deus falando: minha é a vingança. Aí o versículo 31 diz: horrenda coisa é cair na mão de Deus. Meus amados, está sendo perseguido? Deus vai agir. É Deus que. Nós não temos que brigar. Não, eu não me conformo com tal. Ore, entregue a Deus. Por quê? Porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a quem? E depois faz o quê? Siga. Seguir a Jesus não é o difícil aí. O difícil aí é o negar a si mesmo, porque é o orgulho. O nosso eu. Não, me desafiou. O que é que vão pensar de mim? Não. Nós não pertencemos mais ao mundo, nós não somos mais filhos da desobediência. O velho homem morreu. Se somos nova criatura, se somos agora filhos e filhas de Deus, e se há em nós o Espírito Santo, nós não podemos agir como agiria o Senhor outrora. Nós temos que agora ser como um cordeiro. Ó Pai, é aquela causa que está em tuas mãos, aquela situação, tua providência. Não é nós não podemos confrontar. Por quê? Porque temos que fazer como Jesus fazia. Observe o apóstolo João. Certa vez, ele e Tiago, meu irmão, Jesus foi passando por Samaria, não queriam que Jesus entrasse. E aí eles dois: Senhor, quer que oremos e desça fogo do céu para consumi-los? Jesus o repreendeu. De que espírito sois vós? Eu não vim destruir os homens, eu vim salvar os homens. E falando nisso, é o sentimento que há em Cristo deve ser o mesmo sentimento que há em nós. Porque a palavra nos mostra que o Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Logo, Jesus enviou os seus discípulos para que dessem sequência, continuidade a essa grandiosa obra que é a pregação do Evangelho. Porque em Marcos capítulo 13, versículo 10 diz: importa que primeiramente seja pregado o Evangelho entre todas as nações. No entanto, a igreja moderna não tem esse vínculo, não tem essa visão do reino. Por quê? Porque não prega, não evangeliza. No entanto, cria-se inimizade. Não, nós temos
significa a longanimidade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. No entanto, ele dá tempo, porque Deus é amor. Ele não quer condenar o homem, como está em João capítulo 3. Ele não quer condenar. No entanto, para aqueles que não creem em Jesus, já estarão se condenando, porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus para alcançar o perdão dos seus pecados. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Eu já estive em momentos de angústia, sozinho, ali questionando, cobrando, mas o Senhor teve misericórdia de mim, porque a palavra diz lá no Salmo de número 32: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Se o Senhor te estender a mão e dizer, eu te perdoo, acabou a história. Porque se Jesus disse, eu te perdoo, quem é que vai te acusar? Porque a palavra do Senhor nos mostra em Romanos capítulo 8 que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão, significa estar entranhado, estar nele e ele em você, e ele em nós. Não é de qualquer maneira. Olha aí nos faz remeter para o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama guardará a minha, e eu e o Pai veremos a ele, faremos nele. Nós amamos ao Senhor, nós guardamos a palavra do Senhor. Então ele não está com nós, porque a palavra diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 8 em diante, que aquele que anda na carne não agrada a Deus, ele está em inimizade para com Deus. E segundo o apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 4, diz que aqueles que são amigos do mundo, constituem-se em inimigos de Deus. Se é inimigo de Deus, ele está debaixo de uma ira. E João 3,36 diz que a ira do Senhor vem sobre aqueles que estão em desobediência. Romanos 8,9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não pertence a mim. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. Muitos dirão, não dirá, observe que o texto ali em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 em diante, não fala, Senhor, em teu nome eu preguei o evangelho. Não. Eles vão se apresentar de que maneira? Em teu nome profetizamos, e tem muitos outros profetas na igreja moderna atual, para enganar, para ludibriar, para fazer a igreja comércio. E muitos vão atrás. E muitos também dirão, em teu nome nós fizemos maravilhas, muitos milagres mentirosos, falsos. E o Senhor os repreenderá. Apartai-vos, que eu não vos conheço. E isso aí é embasamento na segunda epístola de Timóteo 2,19, que diz que Deus tem este selo. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade.
Por isso que a palavra do Senhor diz na Epístola de 1 Pedro 1,15: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. No entanto, verso 16: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, no entanto, nós falhamos. No entanto, nós pecamos, porque somos carne. No entanto, quando Deus vê o contexto, Ele olha para onde está o coração. E aí Ele vai nos ajudar, Ele vai renovar, Ele vai fortalecer, porque o nosso coração o ama, apesar das nossas fraquezas. E aí nós nos levantamos, vamos prosseguindo e vamos sendo fortalecidos. Ou seja, é um crescimento. Santificação é algo que vem gradativamente, não é como alguns radicais fanáticos. Eu sou santão, nada disso. A santificação ela é gradativa, segundo o que está descrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, ao aperfeiçoamento, até chegarmos numa estatura de varão perfeito. Então é gradativo. No entanto, para haver a santificação, é necessário que haja o quê? A renúncia. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Paulo, ele disse na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra, em cima da terra e debaixo do céu. A todos os pecadores. Agora, olha como ele vai se colocar. Até a mim, que sou o principal. Ele bem sabia do que Jesus tinha feito na sua vida. Resgatou, transformou, renovou, salvou. Ele não entendendo o que Jesus tinha feito por ele fez o quê? Ele propagou o Evangelho. Ele dedicou-se. E nós temos dedicado a nossa vida ao Evangelho? Não. Não há manifestação do Espírito. Eu vou abrir aqui um parênteses. Algo que aconteceu lá na igreja. Uma certa pessoa estava pregando. Eu estava presente nesse dia. E saiu profetizando e foi tantas manifestações de viagem. Chegou para um jovem, um irmão da igreja, e falou tantas coisas para ele, como se ele fosse um ímpio. Os demais membros da igreja alvoraçaram-se, mas quem estava próximo ficaram indignados. O jovem, ele poderia acontecer o quê? Se ele não tivesse uma base estruturística na palavra, um embasamento na palavra, estaria no mundo desviado por conta de uma profecia falsa e de um constante medo. E aí, lá quando eu soube que estava com matéria, isso foi pauta da escola bíblica, alguns domingos atrás, eu questionei. E os irmãos que estavam aqui na igreja, e os irmãos e os obreiros que estavam, ninguém repreendeu, todo mundo deixou acontecer isso aí, e a igreja, isso mostra que a igreja está vulnerável a manifestações estranhas. Cadê o discernimento do Espírito? Porque nós não buscamos os dons espirituais. Somos ensinados a campanha da televisão, campanha do carro, campanha da casa, venha buscar coisas materiais. Isso daí Deus vai lhe dar você. Buscar primeiro o quê? E as demais coisas. Mas buscar primeiro o reino. É isso que Jesus nos ensina. Busque primeiro o
escolhido, abençoado, tinha compromisso com Deus. Ele teve uma certa intriga com Abimeleque e ele saiu e cavou poços e Deus foi abençoando. Só que chegou um determinado momento, não surgiu água. Por quê? Em Berseba, lugar de encontro com Deus. Por que não surgiu água? Porque precisava que Isaac reconciliasse com Abimeleque. Ele saiu de junto de Abimeleque, mas ele levou Abimeleque no seu coração. Eu sento ali, eu olho para o irmão e não suporto. Eu sento aqui, eu olho para a irmã, me levanto e vou calar. Você não vai ganhar nada. Vai ter bênçãos para você, mas você não vai ter. Vai estar retido, porque você precisa se reconciliar. Você precisa perdoar. E depois que Isaac chamou Abimeleque e houve a reconciliação, o que aconteceu? Os servos de Isaac vieram e disseram: olha, tem rios! E tem gente brigando com o poço. Irmãos, perdão não é coisa, não é fácil. E também não pode ser negado. Se alguns já perceberam, não é a primeira vez que eu sempre toco nesse ponto. Até eu fico falando para mim mesmo. Não sei por que vem sempre remoendo isso. Porque, irmãos, enquanto nós não nos perdoarmos, não nos amarmos, não vai haver vitória. Sabe o que acontece? Eu não gosto de ouvir, eu estou incomodado, eu vou fazer o quê? Eu vou sair. Agora me outra coisa aí. Pode ser alguém que vai deixar ser brilhante, alguma coisa assim, pode fazer qualquer coisa, eu não. Eu vou sair, mas cuidado, porque quem sai de debaixo de uma autoridade espiritual, você pode se arruinar lá na frente. Vamos para a palavra do Senhor para contextualizar isso. Eu não sei porque isso aqui não é da pregação, não. Isso aqui veio e tem que ser dito. Abraão saiu. Quem foi para Abraão? Ló. Quem enriqueceu? Abraão e Ló. No momento em que Ló saiu da bênção, da proteção de Abraão, o que aconteceu com Ló? Perdeu tudo. Estou prosperando. Não significa que seja a graça de Deus. Estou prosperando, eu estou bem, irmão. Eu saí de lá da igreja, eu agora tenho carro, eu agora estou com isso, eu estou conquistando coisas. Mas não significa que você está debaixo da unção. Porque as coisas podem ruir. O voo pode ser alto, mas você quando cair, pode estar em um galho quebrado. Cuidado. A questão de autoridade espiritual é sumamente importante. Moisés, quando levantaram-se alguns líderes, não foram qualquer um, não. Foram líderes, lideranças, que se levantaram contra Moisés. O que aconteceu? Todos caíram. E cuidado, não entre em conchavo, não, que você vai junto. Porque a multidão que estava com aqueles líderes caíram também. Tudo que está escrito aqui, irmão, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é seriedade. Quando eu fui na igreja, eu ouvi uma palavra, como eu digo, você vai ouvir uma mensagem para você ficar
meditando, guardando no seu coração. É para você sair pulando, gritando e esquecer, não. Porque a palavra tem que entrar. Nós temos que ter um senso de responsabilidade. Nós temos que entender que nós somos resgatados de um modo de vida bom, para andarmos em santidade. Porque o texto vai dizer, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós agora vivemos não para nós mesmos. Olha de novo aí o confronto. Mas nós vivemos agora para aquele que morreu e verdadeiramente ressuscitou. E Ele está voltando para buscar todos aqueles que creem nele, que obedecem a Ele e que amam a Ele. Nós temos que amá-lo, porque ainda que nós não venhamos a ser, Senhor, ajuda a minha fraqueza, ajuda a minha incredulidade. Olha o caso daquele homem que recorreu até Jesus e disse: Senhor, ajuda meu filho. Jesus disse: se tu podes crer. Ele disse: eu creio, Senhor. Mas aí ele é muito profundo. Ajuda a minha incredulidade. Agora, como Deus é grande, porque aquele homem não tinha fé, tinha? Não. Mas Jesus o atendeu. Por qual razão? Porque a palavra do Senhor mostra na Epístola aos Hebreus que sem fé é impossível agradar. Ora, mas se sem fé é impossível agradar a Deus, por que Jesus então atendeu aquele homem que não tinha fé? Aí nós temos que recorrer para a passagem que está no Salmo de número 51, verso 17. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. Significa que os homens não entendem por que você é assim, por que Deus dá vitória, por quê? É porque o amor de Deus é incomensurável. Ele te resgatou, Ele te ama, Ele te guarda. É por isso que nós temos que devotar a Ele uma verdadeira adoração. Que é exposta de onde vem de dentro. Porque só Ele compreende as nossas fraquezas. Ele cuida de nós. Até mesmo quando Davi tinha cometido terríveis pecados e saiu, e o seu próprio filho tentou matá-lo. Olha como a vida é impressionante. Há pessoas que estão do nosso lado, o próprio ministério, lado a lado, uma convivência. Mas na hora da divisão, na hora da dividida, vai para o outro lado. No segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 12, havia um homem chamado Aitofel. Ele fazia parte, era conselheiro de Davi, enquanto Davi estava o quê? Em alta. Mas quando você está em baixa, está desempregado, faltou dinheiro, todo mundo some. Só quem fica é Deus. E aí Aitofel mudou de lado, ele está falando aqui para o lado de Absalão. E Absalão está lá e Aitofel então arquiteta um plano para matar Davi. Mas aí, como Deus escolheu a Davi, e Deus estendeu a mão e disse assim: meu servo, eu ungi, eu escolhi, e não ninguém toca. E aí, quando tudo parecia que ia dar certo, Absalão manda chamar Uzai. Uzai estava lá, era amigo de Davi, mas estava lá. Aí ele disse: olha,
Não faça isso não. O conselho dele parece até bom, mas não vá não. E aquela palavra que Uzai deu veio da parte de Deus. Para quê? Resguardou e salvaguardou a Davi. No entanto, quem era Absalão? Filho de Davi, bonito, forte, robusto, inteligente, orgulhoso, soberbo, arrogante. O texto diz o que em Provérbios? Que a ruína, a soberba precede a ruína, a queda. O orgulho, a altivez. Quando ele sai em perseguição a Davi, qual é a maneira que Absalão é morto? Ele fica preso pelos seus cabelos, que era símbolo da sua vaidade, do seu orgulho. Então tem muita gente, até na igreja, que é vaidosa, orgulhosa, soberba, arrogante, caluniadora. Esses pontos aqui vão te levar. Porque tem muitos que se levantam contra os homens e contra as mulheres de Deus. É por isso que, voltando ao texto inicial, no preâmbulo inicial da mensagem, o que foi dito, o que o apóstolo Pedro escreveu para nós, que quando formos injuriados, caluniados, perseguidos, nós temos que fazer o quê? Entregar a Deus. Deus é o nosso juiz. Deus ele cuida de nós não temos que fazer nada, temos apenas que orar. Agora tem um detalhe, que esse ponto que é importante, nós temos que examinar os nossos corações. Ainda que Deus venha a julgar aqueles que nos perseguem, não se alegre com tal atitude. Não se engrandeça com tal atitude. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos nos alegrar com a derrota daquele. Nós temos que amar, nós temos que orar. É Deus quem vai agir, mas nós temos que lamentar e não se vangloriar. Porque se nós nos exaltarmos, tem algo errado. Deus não se agrada. Porque nós temos que perdoar. Aleluia. Sem amar e sem perdoar, não é discípulo de Jesus. Nós amamos? Não estou falando não amar o irmão, a irmã. Quem nos persegue? Quem nos calunia? Nós oramos por eles. Nós estamos dispostos a ele bater na nossa porta e pedir socorro. E a gente socorrer, ou vamos? Agora ele vai vir, dar um não e se engrandecer diante da pessoa, porque aquela situação está numa situação oposta. Evangelho não é o que ensina a nós. Quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? O que Pedro perdoou. E Jesus ele vai dizer em Mateus 18:35: se não perdoardes o seu irmão, o seu próximo, de todo o teu coração, de maneira nenhuma, o Pai vos perdoará. Porque somos nós, éramos pecadores, e ao recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, glorificados, somos filhos, e temos agora esse Espírito Santo em nós. Temos essa filiação mediante a fé em Jesus. Ninguém mais pode filiar o homem a Deus como filho ou filha. É somente a fé em Jesus.
Hoje, na escola bíblica dominical, o professor foi dizer uma coisa lá e ficou assim. O papel de Jesus vir ao mundo não foi esse. Isso daí é uma consequência após a pessoa estar regenerada, transformada. Por isso que temos que ler a palavra examinando as Escrituras. Porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porta estreita. E às vezes nós estamos carregando muita bagagem. Não é física, é dele. Porque se o Senhor veio, nos resgatou, não pertencemos a nós mesmos. Agora somos servos de quem? Do Senhor. Somos servos da justiça. Observe que éramos servos do pecado. Então a condição não mudou. Não deixamos de ser servo. Só mudou o nome. E Jesus disse em João 12:26: aquele que me ama vai me seguir, e aonde eu estiver, estará ali também o meu servo. Siga-me. Ninguém anda do lado de Jesus. Anda aonde? Atrás. Aonde ele pisar, a gente pisa. Aonde ele for, a gente vai. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, não. Vou abrir aqui um parênteses. Há pessoas que vangloriaram-se, alegraram-se com o processo dessa igreja. Eu não sou desse ministério. Ninguém me falou. Eu vi. Eu vi como? Em casa orando. Porque quem levantou acha que isso aqui vai extinguir. Lembrando. Uns vão, outros não. Não é quantidade, qualidade. Irmão, eu fico tremendo quando há uma rivalidade. Somos corpo. O corpo é composto de membros. Se cortarmos, tirarmos esse dedo da mão direita e da esquerda, você fica sem equilíbrio. Se tirar os dois, você não anda. Se tirar todos os cílios, seu olho fecha, não abre. Automaticamente ele fecha, não abre. Todos os membros são importantes. Sabe por quê? Ninguém aqui é grande. Não, ninguém se acha grande, não. Ninguém aqui é grande. Ninguém é grande. Só quem é grande é Jesus. Só quem é grande é Ele. Só Ele é grande. Ninguém se envaidece, ninguém se acha alguma coisa, porque se Jesus tomar, acabou. Porque tudo que for feito tem que ser para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu só vou até agradeço a oportunidade.
Que Deus nos abençoe grandemente. Nosso pastor.